noite, Diego. Obrigado pela Boa sua noite. presença. A gente começa com a pergunta do Leonardo Monteiro, do redaçãorubronegra.com. Como se sentiu nesse retorno e o que você achou do Gabriel Batista te substituindo nas últimas partidas? É sempre bom, né, poder voltar a jogar, né, a parte nossa ali fora do campo, né, treinando todos os dias para poder, né, fazer as coisas bem, né, para ajudar o clube. E fico satisfeito, fico feliz por poder voltar. E sobre o Gabriel, eu acho que o Flamengo hoje tem uma garotada hoje muito interessante na base. É importante saber, né, também onde eles estão jogando, a pressão que tem. Toda vez que você vai para dentro de campo, existe uma pressão muito grande por se tratar de Flamengo. E a nossa função, né, o mais experiente, a gente tenta sempre ajudar da melhor maneira para que quando eles tenham a oportunidade, eles possam render o máximo. O Pedro Henrique Torre, da ESPN Fox. Você retornou ao time hoje após 5 jogos e foi possível perceber a intensa comunicação mantida com os companheiros para ajustes defensivos durante a partida. Diante das suas experiências e observações, qual tem sido o maior problema para a defesa do Flamengo se mostrar vulnerável nesta temporada? Olha, a gente jogou contra um time hoje bom, né? O Vélez é um grande time, foi um jogo difícil, é lógico que sempre pode melhorar, tanto defensivamente quanto ofensivamente, por isso que a gente tenta sempre corrigir durante a semana, né? Nos intervalos dos jogos também, mas essa é a minha função, né? Quando a gente não participa com a bola, a gente tenta dar orientação para que os jogadores têm um pouco melhor posicionamento dentro de campo, né? Às vezes um jogador não consegue olhar o jogador que vem pelas costas, enfim. E isso dá um pouco mais de informação. A informação hoje é tudo no futebol. Eu faço isso minha vida toda, é que hoje, com esse novo normal, né? O estádio vazio, dá para observar bem e escutar eu conversando com os jogadores, mas sempre em prol do time, para que o time possa melhorar em todos os sentidos. Agora uma pergunta que fala sobre o tema abordado por 2 jornalistas, o Michel Nascimento, da Rádio Grande Rio AM, e também a pergunta da Letícia Marques, da coluna do Fla. No fim do jogo foi possível ver você passando instruções de certa forma mais acaloradas, uma certa bronca ali no Léo Pereira. Você acha que a baixa minutagem que vocês tiveram juntos pode pesar nessa dinâmica do companheiro ler melhor a movimentação e o momento do outro de forma mais intuitiva? Olha, primeiro que não teve discussão e nem acalorada. Da mesma maneira que eu falo com o Léo, eu não sei se vocês escutaram, mas no primeiro tempo eu tive um com o Rodrigo Caio. É normal, é como eu falei, só que hoje o que não é normal é que todo mundo escuta o que se fala dentro do campo. Mas o Léo é uma pessoa querida pelo grupo, todo mundo que entra quer fazer o seu melhor, mas nunca para prejudicar ninguém, é sempre passar informação. Lógico que da mesma maneira que eu cobro e às vezes tenho que dar alguma advertência, né, no sentido de posicionamento, eles também podem cobrar de mim, e o que fica em campo está em campo e acabou. Eu acho que esse negócio de ficar, porque escutou aquilo, escutou, lógico, vocês escutam tudo porque não tem torcida. Mas isso aí é normal no futebol, é normal desde uma época em que eu conheço, né, que o que acontece em campo fica em campo. Eu já conversei com o Léo, a gente foi pro DOP, não teve briga, não teve nada. Não adianta falar que tem elenco quebrado, rachado, porque isso não vai existir. O Marcelo Figueiredo, da Super Rádio Brasil. Qual o maior mérito para o time não ter sofrido gol? Para você não sofrer gol, você tem que saber defender. Às vezes, a gente tenta sempre pressionar os adversários na frente. É verdade que hoje encontramos um adversário que saía muito bem de trás, né? A gente tentou diminuir todos os espaços. Mas o Vélez, como eu falei, é um time que conseguiu sair da pressão e às vezes criava algum tipo de dificuldade. Isso é normal, vamos encontrar times assim. Você não consegue pressionar 90 minutos na frente. E eu acho que é importante. Antigamente se cobrava não tomar gol. Hoje não tomamos. Então, com certeza, é um passo a mais que a gente está dando para poder corrigir os erros, né? Agora, ganhar o jogo a gente quer ganhar sempre. Mas eu acho que tem que dar ênfase hoje em não receber gol contra um grande time que é o Vélez. O Flávio Amêndola, do canal do Amêndola, fala sobre o outro extremo do campo agora. Na sua visão, o que faltou hoje para o Flamengo criar mais oportunidades de gol?
Olha, a gente tentou, no primeiro tempo, encontrar os espaços, né, na defesa do Vélez. Já para o segundo tempo, tentamos corrigir, colocando o Gabi um pouco mais caindo para o lateral, para ganhar profundidade. E é verdade também que eles defenderam bem, né? A gente também talvez não teve muito fino ali no domínio de bola, naquele passe para ligar os jogadores no ataque. Mas mesmo assim tivemos chance. Eu acho que dentro do jogo tivemos muito mais chance que eles, né? Tivemos uma de cabeça com o Gustavo, tivemos uma com o Vitinho, assim, chances claras. E, bom, o empate assegurou o nosso primeiro lugar no grupo e agora esperar quem a gente tem pela frente. Última pergunta é do Rafa Melo, da Rádio Onda Mix. Fica bastante nítida a tranquilidade que você passa para os zagueiros quando você está presente. Como tem trabalhado junto ao departamento médico para diminuir o número de lesões e podemos esperar sua presença mais vezes nas partidas daqui para frente? O pessoal tem que entender que eu não tive lesões, né? Essa última agora foi uma fibrose. Eu joguei praticamente 9 jogos em um mês. E a gente tem que ter um pouco de cuidado, às vezes tem que ficar um tempo mais fora para ganhar um reforço muscular. Mas é difícil porque são tantos jogos, o calendário nosso é tão cheio de jogos. As pessoas acham que nós somos máquinas, né? Mas eu quero sempre estar em campo, quero poder ajudar, mas para fazer isso eu tenho que estar bem fisicamente, né? Então a gente às vezes precisa de um período um pouco maior para poder recuperar a musculatura. Mas fico muito feliz de poder voltar, de poder participar novamente e espero poder participar muito mais aí durante o ano. Mas é verdade que o calendário é um calendário muito justo, né? Não tem descanso, não tem semana livre e isso dificulta bastante também a recuperação dos jogadores. Não só no meu caso, mas de todos, eu acho que no Brasil. A gente tem aí 1000 jogadores aí no Brasil que está passando por lesões, clubes tentando, mas é a nova realidade que a gente tem que enfrentar. Primeira pergunta do Marcelo Figueiredo, da Super Rádio Brasil. O que merecerá atenção maior da sua parte quando for revisar a partida? Não ter tomado gol ou não ter feito? Bom, se nós não tomamos é um sinal de melhora. Logicamente, você não fazer gols sempre desperta mais curiosidade, principalmente se tratando de Flamengo, que tem uma média alta, né, de gols feitos, sempre trabalha com 2, 3 gols por jogo. Hoje, infelizmente, nós não conseguimos sair do zero. Tivemos até algumas oportunidades, né? Desde o primeiro tempo, com a Arrascaeta, uma bola na trave, depois o Gustavo cabeçando uma bola na pequena área, Vitinho. Tivemos 4 ou 5 oportunidades de gol, abaixo do que o time normalmente vem produzindo. E vamos tentar, logicamente, sempre ter movimentações. Hoje nós jogamos com 2 homens de área, né? Pedro e Gabriel, 2 9 mais centralizados, com meias pelo lado. Perdemos um pouquinho de velocidade, né, que o Bruno Henrique dá essa velocidade pra gente. Mas tivemos nossas oportunidades, nos defendemos melhor do que nos últimos jogos. Renan Moura, da Rádio Globo. Terminar com apenas uma vitória em casa e a 5ª melhor campanha no geral da fase classificatória é indício que é preciso melhorar para as oitavas? É sempre preciso melhorar, né? 2019 eu lembro que o Flamengo terminou acho que em 7º no geral, né? E foi evoluindo e chegou ao título, né? É o que a gente espera também. Assim como a gente tem que valorizar, né? Dos 9 pontos jogados fora de casa, ter conquistado 7, né? Eu acho que também tem os dois lados. Agora, hoje realmente foi um jogo, um primeiro tempo muito ruim, um primeiro tempo muito abaixo, assim como foi após o título da Supercopa contra o Vasco, nós fizemos um jogo abaixo. Hoje o primeiro tempo também, a gente tem que ser realista que ele foi com pouca intensidade. Já no segundo tempo a gente teve mais controle do jogo, aí conseguimos jogar, criar mais oportunidades. O segundo tempo melhorou bastante, mas infelizmente o primeiro tempo nós não apresentamos um futebol que a gente costumeiramente vê o Flamengo jogar. Monique Danello, do Facebook. Apesar do mata-mata começar apenas em julho, o sorteio já é na próxima semana. E os 2 potes estão bem embolados. Como você projeta essas oitavas de final nesse cenário que você desenhou? Eu acho que é uma das mais emocionantes Libertadores, eu acho que das mais competitivas, né? Muitos campeões de Libertadores, muitos times brasileiros e argentinos, né? 12 times entre Brasil e Argentina, mais dois paraguaios, um chileno, ou seja, quase tudo concentrado, exceto o Barcelona de Guayaquil, quase tudo concentrado na parte de baixo da América do Sul. Eu acho que vai ser emocionante e extremamente competitiva essas oitavas de final, desde as oitavas de final já. Michel Nascimento, da Rádio Grande Rio AM.
O time não conseguiu desenvolver um futebol mais produtivo hoje. Faltou ambição para vencer? Não, aqui não falta ambição, mas concordo que nós produzimos abaixo do esperado. De bom fica o 0 que nós mantivemos no placar, que nós vínhamos com dificuldade para não zerar jogos, né? Mas hoje, mais uma vez, como eu falei, depois de um título, né? Como foi o Campeonato Carioca, como foi a Supercopa, nós não fizemos uma grande apresentação, especialmente no primeiro tempo. Pedro Henrique Torre, da ESPN Fox. O pote 2 dos classificados às oitavas de final da Copa Libertadores conta com equipes do nível de São Paulo, River e Boca, além do próprio Vélez. Qual a verdadeira vantagem das equipes que conseguiram se classificar no pote 1, como o Flamengo? Hoje em dia, sem público, né? Se continuar sem público até o final do ano, e o que deve acontecer, muito provavelmente, é muito pouco, porque você não tem o peso da sua torcida, né? Você tem o fato de conhecer o estádio, o gramado, que para nós aqui é um gramado que até hoje deu uma piorada, né, nos últimos tempos, não ajuda muito. Mas o jogo, acho que tanto faz. Ficou tão forte, os dois potes ficaram com tantos times com potencial, que a vantagem ela é praticamente nula, né? Ela é muito pequena. É a vantagem que se leva para a próxima fase. Sidão Marinho, da Rádio Transamérica. Hoje o Flamengo teve uma atuação abaixo do esperado. No retorno da fase de grupos, o time só empatou. Quais são os principais pontos a serem corrigidos para o mata-mata? O Flamengo está preparado para enfrentar qualquer adversário? Eu acho que sim, o Flamengo sempre enfrenta todos, né? Adversários sempre, normalmente com mais posse, com mais finalizações, sempre dominando o jogo. Raros são jogos que são equilibrados nesse sentido, né? Mas a pergunta ela faz sentido porque o primeiro tempo hoje a gente tem que aceitar as críticas porque ele foi abaixo. Agora, estamos classificados, estamos na próxima fase, colocamos o Flamengo em primeiro no grupo, conseguimos o título carioca, ou seja, dentro de um planejamento a gente está tentando cumpri-lo. Temos esse jogo já no domingo contra o Palmeiras que poupou muitos jogadores hoje, nós tivemos que usar esses jogadores para tentar justamente esse primeiro lugar do grupo. O espaço de recuperação é bem pequeno, vamos ver como a gente faz para tentar melhorar esse time até domingo, que depois tem uma pausa, um espaço, já que nós perdemos 6 dos 22 jogadores que nós temos, 6 saem para as seleções, né? Brasileira, uruguaia e chilena. Próxima pergunta do Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Considerando o que aconteceu na fase de grupos, o que o Flamengo pode tirar de lição para o decorrer da temporada? Que a gente tem que sempre evoluir, sempre jogar no mais alto nível. Nós pegamos um grupo que até antes de começar a competição todos diziam que era um grupo muito difícil, por se tratar de Vélez, LDU e Flamengo, né? 3 campeões de Libertadores no mesmo grupo. Hoje, se você analisar só pelo primeiro tempo do jogo de hoje, realmente a atuação ela não agradou, mas como um todo, né? Sair em primeiro lugar desse grupo, já classificado com uma rodada de antecedência, lógico que nós precisamos evoluir, precisamos ganhar corpo, mais alguns jogadores, vamos esperar a volta de muitos da sua seleção. Eu acho que a maior dificuldade que a gente vai enfrentar é agora, mês de junho, até o dia, não sei exatamente até que dia vai a Copa América, mas eu sei que até a primeira ou segunda semana do mês de julho, né? Aí nós vamos ter que enfrentar dificuldades, porque nós não temos Arrascaeta, não temos Everton Ribeiro, não temos Gabriel, né? Não temos o Isla, não sabemos também a situação do Gerson como fica. Aí realmente são desfalques de peso que fica um pouco mais difícil pelo curto tempo, curto espaço que tem entre uma partida e outra. Fabrício Lopes, do canal Flanação. Com o Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, a zaga se comportou muito melhor no jogo de hoje. Com o retorno do Arão, ele volta para o meio de campo ou volta a atuar na zaga com o Rodrigo Caio? Nós temos que ver amanhã como a avaliação médica, tanto do Rodrigo quanto do Gustavo. O Gustavo pediu para sair já sentindo um pouco de cãibra, né? Assim como o Pedro na frente pediu para sair pelo cansaço. O tempo é muito curto de recuperação. Não posso te dar uma resposta sobre isso hoje. Vamos analisar com calma. Nós devemos preparar no sábado, provavelmente no sábado ou no domingo, antes do jogo, decidir o final da equipe que vai para enfrentar o Palmeiras. A última questão é basicamente uma união aqui de duas perguntas que abordam o mesmo tema. Do Guilherme Ayup, do Diário do Fla, que pergunta: Rogério, hoje você escalou o Pedro ao lado do Gabigol.
Em termos de ocupação do espaço e movimentação no ataque, quais as principais diferenças entre Pedro e Bruno Henrique? E a Letícia Marques, da coluna do Fla, também no mesmo tema. Depois do jogo contra o Palmeiras, o Flamengo perderá Pedro e Gabigol, que estarão a serviço da seleção. Você considera a hipótese de tirar o Bruno Henrique da ponta, como tem utilizado a maior parte do tempo, para tê-lo como camisa 9, onde atuou por diversas vezes em 2019? Se não tiver nenhum dos dois, é possível sim. Nós temos também o caso do Muniz, que a gente não sabe, né, qual vai ser o futuro dele. E não tendo outra opção, essa pode ser um atenuante para o que a gente vai enfrentar até a volta desses jogadores da Copa América, né? Então, vamos ver qual vai ser o elenco que nós vamos ter para trabalhar durante essa fase de Copa do Brasil, né? Essa próxima fase de Copa do Brasil. E os jogos do Brasil, se eu não me engano, são 8 ou 9 jogos, não sei, sem alguns dos principais jogadores que o Flamengo tem. E só a primeira parte aqui, as principais diferenças entre Pedro e Bruno Henrique. O Pedro é um jogador de referência, né? Mais de área. Quando o Bruno joga, são 2 jogadores rápidos que nós temos, ele e Gabriel, né? Quando jogam. Hoje nós jogamos com 2 meias, o Pedro tentando vir fazer uma parede, o Gabriel fazendo os facões. Depois nós invertemos o Gabriel de lado, né? Porque nós vimos que com o pé bom, Felipe Luiz poderia enfiar alguma bola em profundidade para ele. É um time que prende mais a bola, que ele é um jogador que aguenta mais a bola que o Bruno Henrique. E o Bruno é um jogador que dá velocidade, faz essa troca muito boa com o Arrascaeta, né? Para fora, para dentro. O Pedro já não tem essa característica de sair para o lado de fora. Acaba ficando um pouco ermo aquele lado esquerdo, né? Mas é importante que a gente acompanhe, veja, dê minutos para Pedro e Gabriel, como todos sempre pediram, e eu acho que são 2 jogadores talentosos. Pena que hoje, com os 2 em campo, a gente não conseguiu fazer gols que dessem a vitória, mas eu acho que é sempre importante, sempre válido que os 2 estejam tentando cada vez mais se entrosar. Obrigado, Rogério. Boa noite, bom descanso.